Prazer tê-los aqui no primeiro café da manhã de 2019, tornamos aí. Prazer ver a sala cheia, os colegas sempre aqui acompanhando. Agradecer mais uma vez o DNA, patrocinador desse evento, que de maneira muito cortês, de maneira muito desprendida, sem conflitar interesse, sempre sido muito aberto à discussão dos temas dentro de um caráter estritamente científico. Obviamente foi o primeiro momento aqui no novo hotel, já sabemos que tivemos algumas dificuldades com o estacionamento. Se eventualmente retornarmos aqui, certamente será uma oportunidade de melhoria aí para poder ser mais acolhedor com todos vocês. O DNA, na figura de Betânia, teve o cuidado de fazer uma cartilhazinha, de alguma maneira, para vocês retornarem com um materialzinho de consulta depois, é uma iniciativa muito boa. E antes de passar a palavra para a Nilma, queria só lembrar que devem ter recebido já as correspondências de eleição da FEBRASO entre maio e julho. Certamente todos já devem saber a minha posição particular pessoal de apoio à Chapa 1, na qual nosso colega Carlão compõe como vice-diretor da região Nordeste. E eu, na verdade, vou colocar que é importante. Vejo a FEBRASO como um instrumento muito importante que deve ser preservado, porque certamente agrega muito valor nas políticas de saúde da mulher, na incorporação das tecnologias e trazendo, e tem se fortalecido bastante, trazendo instrumentos, materiais, evidências editoriais em relação à prática da ginecologia obstetrícia no país todo. Então tem sido, eu tenho há 2 anos intensamente visto as conquistas e eu acho que ainda tem espaço para muito mais. É isso, queria dar um bom dia, uma boa sessão e convidar a Nilma para coordenar essa sessão. Bom dia, que eu ainda não cumprimentei. Enquanto vocês terminam de tomar café, a gente vai ter pequenas apresentações de 5, 6 slides de cada um dos apresentadores. E aí depois a gente abre para discussão. Inclusive, se alguém tiver casos assim que já queira ir se lembrando e colocar no papel, a gente pode aqui na hora colocar e aí a gente faz a pergunta a quem for interessante. Bom, a primeira apresentação vai ser de Dr. Rodrigo Guindalini, que é graduado e realizou residência médica na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Atualmente é pós-doutorando da Faculdade de Medicina da USP e é coordenador do Centro de Genética e Prevenção do Câncer do Grupo CAM e coordenador do Centro de Oncologia do Hospital Português da Clion. Em seguida, vai ser a doutora Ivana Nascimento, que é oncologista com atuação em oncogenética, coordenadora do Serviço de Oncogenética do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA e coordenadora do Núcleo de Aconselhamento em Oncogenética do Núcleo de Oncologia da Bahia.
A terceira palestrante, a doutora Ana Gabriela Travassos, que é professora de medicina da UNEB, doutora em medicina de saúde pública pela UFBA e ginecologista da clínica Idem. E a última apresentação do Dr. Diogo Lago Morbeck, que é professor de medicina da UFBA, médico patologista do Complexo Hospitalar UPS-UFBA. Então, a intenção é que cada um faça essa pequena apresentação. O tema geral do nosso café é como conduzir a paciente com risco elevado para câncer de mama, ovário, endometriose, colo e doença trofoblástica. Certamente a gente vai ter uma manhã bem agradável. Eu agradeço a Sojiba por ter me feito o convite para coordenar essa sessão. E a gente já começar o ano se vendo, né? Gente que a gente só fala por telefone, né, Carlão? A gente fala, adora dar um abraço de início de ano. Por favor, Rodrigo. Obrigado pelo convite, a Sojiba. Eu coloquei aqui 5 slides para a gente conversar um pouquinho sobre pacientes de alto risco genético para câncer de mama e ovário, tá bom? Então, assim, o que acontece quando uma paciente com câncer de mama, por exemplo, entra no nosso consultório? 1 em cada 10 pacientes, elas tiveram aquela doença por causa de um gene que aumentou de forma significante o risco. Não quer dizer que não existam outros fatores que também possam ter influenciado, mas para aquela paciente específica, o gene foi o fator que mais contou para o desenvolvimento dessa doença. Então, é isso que a gente fala quando a gente está se referindo a câncer hereditário. Identificar esses em torno de 10% dos pacientes que desenvolveram a doença por causa dessa alteração, né? Pode passar, por favor. Então, isso ficou um pouco desconfigurado. Então, desses 10%, o que acontece? A gente sabe muito sobre 2 genes que a gente fala bastante, que são os genes BRCA1 e BRCA2. O gene BRCA1 é o gene que a Angelina Jolie fez o diagnóstico, né? Ela nunca teve câncer, só que tinha um histórico familiar muito importante. Ela foi atrás e foi diagnosticada com o gene que é o mais prevalente em relação a mutações para câncer de mama hereditário. No entanto, esses 2 genes, eles não justificam todos os casos de câncer de mama e ovário hereditário. Na grande maioria dos estudos, eles são responsáveis por cerca de 50% somente desse grupo muito seleto de pacientes que têm alteração genética. O restante ainda está sendo investigado. O que a gente precisa fazer para tentar identificar quais são esses 10%? Né? Normalmente, a ferramenta mais importante que é utilizada é a história familiar. Através dela, você já consegue fazer a primeira hipótese de que essa paciente possa ter realmente alguma alteração genética. Quais são as principais características de uma família com câncer hereditário? Então, essa família é uma família bem clássica. Vocês podem ver aqui o lado materno. Todas as gerações são acometidas, não tem nenhuma geração não tem nenhum salto de geração. E os casos de câncer acontecem numa idade precoce, normalmente abaixo dos 50 anos de idade, e existe uma junção, né, de câncer de ovário e câncer de mama. Se você olhar para os homens, muitas vezes pode acontecer também que eles desenvolvam câncer de próstata, porque esse é o tumor também que está aumentado, relacionado principalmente aos genes BRCA1 e BRCA2. Então, como vocês podem ver aqui, na geração dos avós, né, na primeira geração, câncer de ovário, segunda geração, câncer de mama, e na terceira geração, câncer de mama, ovário e próstata. Então, muitas vezes a gente recebe no nosso consultório pacientes extremamente preocupadas com o seu próprio histórico familiar e querendo saber qual é o seu próprio risco. E é isso que eu e a doutora Ivana e a doutora Betânia fazemos praticamente, né, todos os dias. A gente atende esses pacientes e tenta identificar se eles têm ou não essa predisposição genética. Então, não é incomum uma família dessas chegar aqui para a gente e, infelizmente, chegar uma pessoa, por exemplo, como essa daqui, que não teve a doença. Tá? Qual é a melhor pessoa para que você comece a fazer a investigação genética? É sempre importante, sempre que possível, tentar identificar a pessoa-chave da família
e começar a sua investigação por ela. Não quer dizer que a gente não possa investigar outras pessoas, mas sempre que ela chega para você, você tem que perguntar. Tem a possibilidade de testar a pessoa-chave? Nesse caso aqui, pode fazer. Quem é a pessoa-chave? São a pessoa que tem o diagnóstico de câncer mais precoce e que teve o câncer relacionado com a sua hipótese diagnóstica. Então, por exemplo, se você tem aqui um parente com câncer de pele aos 25 anos, por mais que ele tenha tido o câncer mais precocemente, o câncer de pele está fora da síndrome de câncer de mama e ovário hereditário. Essa pessoa eu não vou testar. Então, dessa da família aqui, se essa paciente aqui chegasse, eu teria que perguntar para ela, tem alguém da sua família dessa geração aqui ou da outra que está viva, que pode ser testada? Se ela falar sim, qual desses daqui que a gente deveria escolher? Pode passar o próximo, por favor. Essa daqui, que teve o diagnóstico mais precoce e teve um câncer de mama bilateral. Se essa, por algum motivo, estiver ausente, mora em outro lugar, faleceu, alguma coisa assim, essa indicação de teste vai se transferindo para as outras pessoas de interesse. Se possível, a gente testaria essa, se possível, isso daqui. Se ninguém estiver disponível para testar, aí sim a gente testa alguém que não teve câncer. Por quê? Porque desta forma o teste vai ser mais informativo para toda a família. Se eu testar todos os parentes aqui com câncer e ninguém vier positivo, eu não tenho necessidade de testar essa paciente aqui. Porém, se eu começar por ela e não testar os outros e ela vier negativa, eu nunca vou saber se a família dela está tendo ou não uma alteração genética sendo transmitida de geração para geração e ela não tem. Por quê? Porque a chance de você transmitir uma alteração genética para a geração seguinte é de 50%. Certo? Então, vamos supor que essa daqui é uma portadora obrigatória da mutação, de uma mutação de BRCA1. Se eu testo esses daqui e eles vierem positivos, perfeito. Agora, essas duas pessoas que não tiveram câncer têm 50% de chance de ser negativo. Então, se eu começar por esse daqui e vier negativo, eu não posso dizer que simplesmente os outros não tenham nada. Entendeu? Então, é isso que a gente fica fazendo no nosso dia a dia. Tentando fazer o heredograma da melhor forma possível, tentar achar um padrão. Nesse caso, o padrão está muito associado ao síndrome de câncer de mama e ovário hereditário. A doutora Ivana vai falar daqui a pouco que tem outras síndromes que aumentam o risco de câncer ginecológico e de mama. E aí a gente vai definir qual é o teste que a gente vai pedir. Tá bom? Então, o BRCA1 e o BRCA2, eles são realmente os genes mais relevantes desses 10% dos pacientes que têm câncer hereditário. Tá? No entanto, existem muitos outros genes, como, por exemplo, o TP53, que é um gene muito comum de encontrar mutação na região sul e sudeste. A gente tem alguns casos aqui em Salvador, mas a grande maioria é na região sul e sudeste. E existem outros genes que também podem ser encontrados, como, por exemplo, PTEN, ATM, CHEK2 e assim por diante. Hoje, a gente tem conhecidos 12 genes que estão relacionados ao aumento de risco de câncer de mama e um pouco menos de genes relacionados ao aumento de risco de câncer de ovário. Tá bom? Isso é muito importante porque a grande maioria dos testes genéticos hoje, eles oferecem mais do que esses 12 genes. Então, quando às vezes você solicita um teste genético e o resultado vem fora desses 12 genes, pode ser que você esteja diante de uma paciente que tem uma alteração genética, mas que aquela alteração não influenciou aquela doença. Certo? Então, a gente tem que saber direitinho quais são esses 12 genes, principalmente são genes de alta penetrância, é o BRCA1, BRCA2, PALB2, TP53, CDH1, PTEN, NF1. Esses são os de alta penetrância, só para vocês escutaram. E os que têm uma penetrância um pouquinho menor, os nomes são ATM, BARD1, CHEK2, RAD51C e RAD51D. Escutaram uma vez, pronto. Não precisa decorar tudo isso e a gente tem que saber isso daí. Mas são esses 12 genes que hoje a gente comprovadamente sabe que estão relacionados a câncer de mama e ovário hereditário. Então, eu estou finalizando aqui já.
Por que é tão importante identificar pacientes com essas alterações? Porque você pode identificar pessoas que nunca tiveram câncer e a gente começar a fazer estratégias de prevenção e redução de risco, certo? E essas recomendações elas não podem começar na mesma idade que a gente oferece para a população geral. Porque uma paciente que tem uma mutação em BRCA1, a partir dos 35 anos, ela começa a apresentar um elevado risco de desenvolver câncer de mama. Aqui é uma curva, aos 35 anos, quase 20% das pacientes BRCA1 já desenvolveram câncer de mama. Enquanto que, aos 40 anos, quase 5% já desenvolveram câncer de ovário. Então, eu não posso esperar para começar a tomar alguma atitude. E o BRCA2, ele começa a acelerar o seu risco de câncer de mama um pouco mais tardiamente, com 40 anos de idade, e o câncer de ovário também a partir dos 45, 50 anos, mas eles atingem níveis muito alarmantes de risco. Uma pessoa da população geral tem 12% de desenvolver câncer de mama. Uma paciente com BRCA1 e BRCA2 pode chegar a 70%, 80%. O risco de câncer de ovário na população geral gira em torno de 1 a 1,5%. Pacientes com alterações de BRCA1 e 2 podem chegar a 25%, 50% de risco de desenvolver câncer de ovário. Certo? Então, assim, 20, 30, 40 vezes mais do que a população geral. Então, essas pacientes elas não podem ficar por aí recebendo as mesmas recomendações do que o resto da população. O que a gente pode oferecer para essas pacientes? Né? São basicamente 3 caminhos que a gente pode oferecer para essa paciente. Ela pode otimizar o rastreamento dela. E o que é otimizar rastreamento? Para pacientes em relação à mama, a gente precisa incluir ressonância magnética anual a partir dos 25 anos. E existem trabalhos hoje dizendo que talvez para pacientes BRCA1 essa frequência tenha que ser semestral e não mais anual. Tá bom? Então, pelo menos uma ressonância uma vez por ano é obrigatório para essas pacientes. Mas isso não diminui risco de câncer. Você consegue detectar tumores um pouco menores, certo? O que a gente pode fazer para reduzir risco de câncer? A gente pode usar medicamentos. Então, a gente sempre discute nos nossos congressos, né? O uso de quimioprevenção, tamoxifeno, raloxifeno, pode ser utilizado para essas pacientes? Sim, é uma opção. Qual que é o efeito que ele traz para as pacientes? Ele reduz em 50% o risco de desenvolver câncer de mama nessas pacientes de alto risco, certo? Tem os seus efeitos colaterais. E aí vem também algo muito interessante. A gente fala assim, poxa, essas pacientes podem receber reposição hormonal, né? Muitas delas elas têm uma indicação de usar um anti-hormônio. Eu estou tranquilo de utilizar um hormônio para essas pacientes? Isso é uma coisa que a gente pode discutir com mais tranquilidade depois, né? E as cirurgias, quando a paciente não está disposta realmente a ser bastante proativa, as estratégias mais eficazes de redução de risco são as cirúrgicas. Fazer a retirada da glândula mamária e uma colocação de prótese imediata, certo? Chama-se a adenomastectomia profilática. A gente pode preservar o complexo aurelopapilar, não tem problema. Isso não aumenta o risco de cânceres no futuro, se bem feito. E a retirada das tubas e ovários, a salpingoforectomia profilática bilateral. Pacientes BRCA1 a partir dos 35 anos, pacientes BRCA2 a partir dos 40 anos de idade a gente começa a discutir. E aí eu vou também deixar para um segundo momento, essas pacientes podem fazer reposição hormonal, as pacientes que fazem a salpingoforectomia e ainda não tiveram câncer de mama, essas pacientes podem ou não podem fazer reposição hormonal? A resposta é sim. Tá? Neste cenário, sim. Até quando? Até a sua idade da menopausa fisiológica. Tá bom? A gente pode conversar, tem algumas preferências de medicamentos que a gente pode usar nesse cenário. Tá bom? Então eu queria encerrar aqui e passar para o próximo apresentador. Muito obrigado. Eu sou Ivana. Fui, na verdade, eu me aposentei
já há alguns anos, professora associada de imunologia da Universidade Federal da Bahia. E há cerca de 13 anos atrás, nós recebemos uma comunicação, um bilhete. Alguém me pediu, que entrou em contato comigo, um professor lá do Sul, na época da PUC, do Rio Grande do Sul, doutor Bernardo Garicochea, que disse o seguinte: o CNPq abriu um edital universal, isso foi em 2006, abriu um edital universal com 30% deles vão ser destinados a grupos de pesquisa do Nordeste. E um dos itens do Universal era câncer hereditário. Se eu estaria interessada em participar disso. Eu achei extremamente interessante. Eu sou oncologista, né? Eu trabalho com oncologia há quase 30 anos. E aí eu procurei a doutora Betânia, que a doutora Betânia procurou a doutora Kiyoko, e nós fizemos um projeto para a implantação de um serviço de oncogenética, inclusive com um laboratório, um ambulatório e um laboratório para diagnóstico e sequenciamento dos genes, dos genes mais comuns na época, era o BRCA1 e BRCA2 para câncer de mama. E, a partir daí, foi crescendo, nós conseguimos financiamento, foi aprovado pela CNPq. Nós, na época, tinha sido aprovada uma rede nacional de câncer hereditário. Nós começamos a fazer parte dessa rede, como um dos grupos. E, poucos anos depois, nós já estávamos fazendo, aliás, 2 anos depois, nós já estávamos fazendo sequenciamento e atendendo os pacientes lá no ambulatório. A gente fez um ambulatório, inicialmente no Hospital das Clínicas, com Betânia, depois Betânia, o Hospital das Clínicas estava confusa do ponto de vista estratégico, muita gente sendo atendida, então nós passamos para o Instituto de Ciência da Saúde. Até hoje nós atendemos lá. Betânia é a coordenadora dessa parte de genética clínica. E essa tem nos permitido fazer um levantamento da população baiana. E agora, há uns 3 anos, a gente fundou um grupo na internet chamado Oncogene, Oncogene com NNE maiúsculo, porque é Oncogenética Norte e Nordeste. E nós temos pessoas de outros lugares do Nordeste para a gente fazer ter uma avaliação de como funciona. O Rodrigo também participa. Eu quis juntar pessoas de várias clínicas, não fazer uma discriminação, que tivesse interessado, inclusive do Norte e Nordeste, e a gente tem conseguido produzir vários resultados interessantes, que eu não trouxe aqui, porque vai ficar que é longo, ficaria para outra oportunidade. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem feito uma abordagem com essa pesquisa, como o SUS não paga, a gente usa o financiamento de pesquisa até hoje. O Estado da Bahia fez um acordo conosco patrocinou durante 3 anos a compra de material. E isso foi andando e foi crescendo, e nós já tivemos várias publicações, inclusive colaboração internacional, a partir daí. Então, o que acontece? Betânia pediu que eu falasse aqui um pouco sobre alguns casos de câncer de mama. Como o Rodrigo já fez a apresentação e falou muito bem do BRCA1, BRCA2, que é o mais conhecido, e Betânia me pediu assim: faça um caso que esteja envolvido no câncer de mama hereditário, alguma coisa mais rara, que chame a atenção das pessoas, que inclusive pode estar sendo subdiagnosticado. Hein? E aí eu escolhi uma paciente que foi para mim, é a paciente doutora Tâmara Melo. E nós atendemos, a Tâmara mandou essa paciente para mim, porque a paciente tinha feito uma colonoscopia
e tinha múltiplos pólipos intestinais. A ideia é que ela tivesse uma polipose adenomatosa familiar. Aí ela mandou para mim, para a gente começar a avaliar esse paciente. Então, era paciente de 31 anos, com esses múltiplos pólipos gástricos e intestinais. Tinha múltiplos pólipos hiperplásicos no colo ascendente, adenoma com displasia, adenoma tubular sigmoide. Então, todo o trato gastrointestinal, do estômago até o reto, era milhares de pólipos. Quando a gente olha uma clínica dessa, a gente já faz logo o diagnóstico clínico de polipose familiar, correto? E aí eu pedi para vamos confirmar. A paciente tinha algumas características que não me chamaram, no momento, muita atenção, deveriam ter chamado. Mas até chamar a atenção, porque às vezes a gente fica direcionado para uma coisa só e depois se surpreende. Então, essa paciente apresentou esse quadro. E quando a gente ia para antecedentes, isso já deveria ter chamado a atenção antes, ela tinha nódulos em mama direita e esquerda, não caracterizado como carcinoma, assim como nódulo benigno, e tinha uma história de ter feito a tireoidectomia total aos 20 anos, que ela dizia que era benigno. Uma paciente de difícil nível de informação, porque se você é aquele tipo de paciente, você vê que ela está um pouco resistente a falar da doença e até um pouco limítrofe na hora de explicar a história dela. E ela estava muito preocupada que ela teve uns hemangiomas na mão direita e planta do pé e tinha um ultrassom mostrando hemangioma em fígado. A paciente, a história, teve 3 gestações com um aborto e 2 filhos. E na história familiar, o que tinha uma paciente com câncer de útero aos 64 anos, que ela não sabia dizer que tipo foi, e uma prima materna com câncer de mama aos 35. Se você ficar pensando só do ponto de vista de FAP, né, de polipose familiar, essa história não é muito importante. Mas essa paciente aqui com câncer de mama aos 35 anos, eu tentei e mandei para o convênio e consegui que o convênio liberasse o teste genético dessa paciente. Ela fez um painel, não fez só BRCA1, BRCA2 ou só os de colo retal, fez um painel. No exame físico, ela tinha umas pápulas elevadas em face, que eu já deveria ter prestado atenção nisso. E ela, uma hiperceratose plantar e os hemangiomas, que já tinham comentado. Aí foi solicitado o teste genético. E, para nossa surpresa, que não deveria ter surpresa, se surpresa eu tivesse não tão focada e não tivesse recebido uma história para a PAF, não devia ser surpresa, essa paciente tinha uma variante patogênica no gene PTEN. O gene PTEN, quando mutado, ele é o principal responsável por uma síndrome denominada síndrome de Cowden, que está associado a câncer de mama, a risco aumentado para câncer de mama. E aí eu vou falar aqui um pouquinho de síndrome de Cowden. Então, a síndrome de amartomas múltiplos é também chamada de síndrome dos amartomas múltiplos. É uma genodermatose, uma doença genética, e tem manifestações extracutâneas. O padrão é autossômico, ou seja, aquele padrão de herança autossômico, deveria ter em várias gerações, e o PTEN é um gene supressor tumoral. A maior parte das lesões são mucocutâneas. Eu não pude colocar, depois eu explico por que eu não pude colocar as fotos dela. Aí eu tive que procurar umas fotos na internet. Então, olha, isso aqui a gente vê com muita frequência. Eu acho que todo mundo já viu o paciente. Por isso que eu digo que talvez a síndrome de Cowden seja subdiagnosticada. Então, essas formações aqui são formações dos fibromas, que eles chamam de triquilemomas, né, que surgem no folículo piloso. Esse é da internet. A paciente tinha vários desses muito menores do que esse. Eram uns pontinhos brancos que você... Deve ser cravinho, mas não era.
Depois, quando a gente olha com a lupa, tinha vários aqui na região paranasal, perioral. E isso é como fica, nesse caso, o esôfago que eu consegui na internet. Mas o estômago, o intestino dela era assim mesmo, igualzinho. No primeiro olhar, você pensa na polipose familiar. Milhares de pólipos. E aí, em relação às alterações mamárias, na doença da síndrome de Cowden, até 50%, e eu vi alguns artigos que descreviam até 80% das pacientes com síndrome de Cowden desenvolvendo câncer de mama. Ou seja, vai batendo quase no BRCA1. Então, tem uma... E um terço delas com câncer bilateral. Pode ocorrer carcinoma ou adenoma de tireoide, que foi provavelmente o que levou à tireoidectomia dela aos 20 anos. E as alterações gastrointestinais mais comuns são polipose e diverticulose, que não costumam ser considerados, na clínica em geral, como um sinal de síndrome de Cowden. E aí, por que eu botei interrogações? Porque a paciente sumiu. Eu queria ter uma evolução dessa paciente. Quando ela veio para a resposta, que eu disse a ela, olha, seria interessante fazer algumas abordagens, coisa de redução de risco, talvez até cirurgia. A paciente desapareceu. Não sei como ela evoluiu. Não sei como ela está. Pedi que os familiares fossem lá para ter que avaliar os familiares, que é possível que tinha outras pessoas com essas mesmas características. Ela desapareceu, não voltou. Volta esporadicamente para Tâmara. Aí Tâmara pede que ela volte para mim e ela não volta. E também eu coloquei essas interrogações sobre conduta nesses casos. É difícil você saber qual a conduta que você vai ter nesse caso, porque a síndrome de Cowden é rara. Então, tem algumas inferências que você pode fazer a partir das outras síndromes, como a síndrome de câncer de mama e ovário hereditário. O PITEM é um gene de alta penetrância, então nós teríamos algumas condutas para serem feitas. Então, eu queria apresentar esse caso aqui, para chamar a atenção que algumas coisas a gente precisa ver com mais cuidado, inclusive pele. Tem câncer de endométrio, aparece câncer de endométrio, e tem casos, relatos de câncer de endométrio e de ovário aumentados no pacientes com síndrome de Cowden. Então, era mais uma coisa prática para... Olha, quando o Rodrigo apresenta aquele gráfico, aquela pizza, que todo mundo apresenta, eu apresento também, em que diz que ali tem... que o câncer hereditário faz parte de 5% a 10% dos casos de câncer. Eu acho que, com a medida que a gente vai fazendo os painéis, encaminhando os pacientes, que vai avaliando os pacientes, aí eu acho que existe muito mais doença hereditária entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Com certeza deve ter muito mais doença câncer hereditário, porque é uma coisa que já vem de muito tempo. Quando não tinha essa possibilidade de fazer esses testes genéticos moleculares, a gente já via as agregações familiares. E a gente continua vendo as agregações familiares, faz os testes atualmente e não aparece nada. Eu tenho um caso de uma família, elas todas, 9 irmãs, 9 mulheres, não tinham irmão. Das 9 mulheres, 7 tiveram câncer de mama, depois dos 50 anos. Então, foge um pouco da síndrome clássica de mama e ovário, mas 7 tiveram câncer de mama. E dessas 7, 2 já tiveram câncer de mama bilateral. Tem que ter alguma coisa nessa agregação familiar dessa paciente. A avó, ela sabe que a avó teve câncer de mama, mas não sabia mais detalhes. A gente já vasculhou esta paciente e a família pediu aos familiares que fossem lá coletar nenhuma alteração patogênica.
em nenhum desses genes que o Rodrigo apresentou aqui. Então, tem mais coisa aí para a gente descobrir. Quanto mais a gente fizer aconselhamento e fizer estudo, mais a gente vai descobrir. Alguma pergunta aqui sobre isso? Vou deixar para depois? Bom, aí eu vou falar aqui rapidamente sobre câncer de endométrio, que é outra coisa também que está sendo subestimado, o câncer de endométrio hereditário. O câncer de endométrio, como eu disse aqui, tem muito mais, porque atualmente descobriu, por exemplo, câncer de próstata. Câncer de próstata tem, que até pouco tempo atrás ninguém sabia se tinha muita coisa, apesar de todas as histórias familiares de câncer de próstata indicar que tem uma agregação familiar, não se identificava muitos genes, até que se fez um trabalho maior agora e descobriu que 15% dos pacientes com câncer de próstata avançado têm mutação patogênica germinativa. Ovário é muito... A incidência de ovário, como ele disse, é 1% da população. Mas fizeram um estudo de ovário com ou sem história familiar e descobriram que 13% desses pacientes tinham mutação germinativa. Então, era de predisposição hereditária para câncer de ovário. Pâncreas agora, também. Então, está aumentando o conhecimento e está aumentando o percentual de câncer, de predisposição hereditária para câncer. E aí eu trouxe esse... Eu pedi a Betânia, quando tinha feito esse organograma, esse fluxograma agora, que a gente comentasse um pouquinho sobre câncer de ovário aqui, ou câncer de endométrio. O câncer de endométrio, classicamente, associado à síndrome de Lynch. Né? Então, a síndrome de Lynch é aquela câncer coloretal não polipóide hereditário, HNPCC, e que ocorre por alterações, mutações ou inativações desses genes aqui. São chamados genes de reparo, de erro de pareamento, né? Os MMRs. E ainda tem o gene EPCAM, que também está associado à síndrome de Lynch. Então, esses genes aqui são estudados e você sabe, na síndrome de Lynch clássica, a síndrome de Lynch é uma doença que se manifesta, na maioria das vezes, como tumores intestinais, câncer intestinal. Então, você tem uma história familiar em que vários pacientes de várias gerações, mostrando que a autossômica é dominante, apresentam câncer de intestino, mais frequentemente em intestino ascendente, tem as características próprias. Essa síndrome de Lynch ocorre quando você vê pacientes muito jovens, com menos de 60 anos, frequência aumentada dessa família de câncer de intestino, você deve suspeitar de síndrome de Lynch. Quando você vê isso na história da paciente, digamos, a história da paciente, eu tive um primo que teve câncer de intestino aos 40 anos, um outro primo que teve uma prima teve um câncer de intestino aos 52, e vai, ou uma parente, uma coisa, comece a pensar na possibilidade de câncer de endométrio ser mais prevalente nesse tipo de paciente. Então, a história dela é câncer de intestino, mas o câncer de endométrio está associado à síndrome de Lynch. E ovário também. E câncer de mama. Então, nós temos que chamar atenção agora, não vai ficar só com mama, com próstata, Lynch e Lynch clássica, ou BRCA1, BRCA2 em mama. Tem que chamar atenção que existem outras possibilidades. Então, câncer de endométrio está entrando nesse grupo de pacientes apresentar, talvez seja mais frequente do que a gente imagina. E aí tem uma série de câncer de endométrio com frequência familiar de câncer de endométrio e que não é Lynch. Né? Isso é uma zona ainda cinzenta que a gente não consegue classificar. E o que eu estou chamando a atenção aqui, que está de uns tempos para cá, é câncer de endométrio em pacientes com mutação de BRCA. Eu tinha uma paciente que tem mutação de BRCA. Ela foi
para mim, tinha umas irmãs com câncer de mama, e ela fez, as irmãs não quiseram fazer, 4 irmãs com câncer de mama. Não quiseram fazer, ela era triplo negativo, que é o mais frequente entre os BRCA1. E essa paciente apresentou esse câncer de mama, mutação do BRCA1, eu fiz, vamos tirar o ovário e os úteros, com prevenção, e as mamas. Tomou um choque, vou pensar. Eu falei, fale com suas irmãs para virem fazer. Depois ela me ligou, doutora, minhas irmãs não querem fazer. Disse que já tem um diagnóstico, já fez tratamento, não querem fazer. Aí, uns 4 meses depois, ela me liga, desesperada. Doutora, diagnosticaram câncer de endométrio em mim. Um câncer de endométrio seroso de alto grau. Endométrio. Com invasão de vagina, muito mais avançado do que o câncer de mama, porque não se estava pensando nessa história, né? E ela não quis fazer a prevenção, ou a cirurgia profilática. E aí essa paciente, aí as 4 irmãs foram ao mesmo tempo. Uma consulta que durou aproximadamente 2h30. E todas têm a mutação, todas herdaram a mutação, todas que tinham câncer herdaram a mutação. Então, veja bem, um câncer, ela não fez a salpingoforectomia, e aí vai levantar uma discussão sobre qual a extensão que deve ser dessa salpingoforectomia. E o GENP tem na síndrome de Cowden, vocês viram que ele está associado também a câncer de endométrio e a vários outros tipos de câncer. Então, endométrio, tireoide e ovário. Bom, muito obrigada. Eu chamei a atenção disso para poder começar a pensar em outras abordagens ginecológicas para câncer hereditário. Obrigada. Um prazer estar aqui hoje. Eu quero agradecer estar presente nessa mesa, essa discussão que é bem rica. E a gente vai sair um pouquinho da genética e para um agente externo que precisa do nosso cuidado, que a gente já conhece ele bastante, e que é um dos principais agentes, né, do nosso câncer de colo de útero, e como dentro do que a gente já conhece, né, porque a proposta, e só relembrando um pouquinho, porque os colegas não acompanharam isso, a proposta desse momento é uma sequência de uma sessão que a gente teve na segunda-feira, a sessão clínica da Sojiba, onde foi abordado o rastreamento nas nossas pacientes ginecológicas, como conduzir esse rastreamento. E aí ficou aquela inquietação. Feito o rastreamento, e agora, o que fazer com aquelas pacientes positivas? O que fazer com aquelas pacientes que têm um risco aumentado de câncer ginecológico ou de outros sítios? Como a gente deve conduzir essas mulheres, essas pacientes que chegam para a gente, e que orientação a gente vai dar antes até de encaminhar para o especialista, porque elas chegam querendo que a gente tenha todas as respostas e conheçam todas as siglas que vocês trouxeram. E a gente realmente precisa ter uma noção, mesmo não sendo a área específica da gente. E, no caso do colo, eu trouxe também uns casinhos, a doutora Betânia e Caio pediram para a gente, né, trazer uns casos para suscitar algumas questões, e, para não perder o hábito, eu trouxe ali a pergunta com as respostas para a gente pensar um pouquinho. Uma paciente nulípara de 32 anos, que faz o acompanhamento médico regular. Ela fez uma citologia oncótica em meio líquido, que deu ascos, e uma genotipagem positiva para HPV-16. Só que na colposcopia, ela tinha aquela colposcopia que a gente fica na dúvida, a gente refaz, né, para avaliar, porque ela tinha uma zona de transformação com os orifíciozinhos só discretamente espessados. O que a gente faz? Faz uma biópsia para esclarecer esse orifício, faz a nova citologia com 90 dias, repete os exames com 1 ano, realiza a imunocitoquímica para avaliar melhor o que a outra citologia encontrou. A aula de imunocitoquímica, né, fica dando. Podem falar, gente.
Quem é que faria a biópsia na área dos orifícios glandulares? Quem faria nova citologia com 90 dias? Quem repetiria os exames já feitos com 1 ano? Esse ninguém, né? Esse tá tranquilo, ninguém vai esperar 1 ano. E quem vai fazer imunocitoquímica para avaliar a citologia? Eu não botei aqui a letra E, mas a gente poderia considerar mais de uma resposta, né? Não está errado. Se a gente fizer, repetir a citologia com 90 dias, nesse momento fizer a biópsia e fizer a imunocitoquímica também, para poder clarear melhor essa situação. Tá? Então, às vezes, a gente não tem a resposta certa, a gente tem a melhor resposta, que às vezes é a junção de mais de uma dessas possibilidades. Deixa a gente mais na dúvida. Chega uma menina de 26 anos, agora eu já posso dizer que é uma menina de 26 anos, no Lípara, que iniciou a atividade sexual há 4 anos. E apresentou a lesão de alto grau na primeira citologia que ela fez, há 2 meses. E fez, né, aqui eu trago a colposcopia aí para os oncologistas, porque na Bahia a gente costuma fazer a colposcopia logo no exame. É um pouquinho diferente dos protocolos do Sul e do Sudeste, onde a colposcopia só é feita num segundo momento. Então, se eu trouxesse aqui sem o nosso dia a dia, ia ficar todo mundo... Eu não faço assim, então a gente tem que aproximar da realidade da gente. A gente fala um pouco do protocolo depois, mas o caso é o que a gente faz no nosso dia a dia, não é isso? Lá tinha um epitélio acetobranco tênue, periorificial, que a gente olha e vê. Isso era uma ectopia que virou um epitélio, né? Acetobranco tênue, e a biópsia deu metaplasia escamosa imatura com sinais de ação viral. Qual é o próximo passo? LIP, para eczeres da lesão e da ZT. Repetir a citologia com 6 meses. Fazer biologia molecular para identificar o HPV. E fazer a imunistoquímica para definir a terapêutica. Essa eu já botei ali a possibilidade da D e E. D e C e D, né, para a gente realmente esclarecer. Antigamente, algum tempo atrás, a gente era mais agressivo nesses casos, né? Mas hoje que a gente tem recursos para poder esclarecer melhor a situação. Aí eu já trouxe. Vocês querem responder? A seta ficou. Alguém faria o LIP? Pronto. E a citologia com 6 meses a gente vai acabar fazendo, dependendo do percurso, né? Vamos lá. E o que é a proposta do marcador imunistoquímico? O que a gente vai fazer? A gente já sabe que quando ela tem uma citologia positiva e uma biologia molecular para HPV de alto risco, a gente já tem agora um novo recurso, né, que é mais um pensamento, antes da gente ser agressivo com aquela nossa paciente, principalmente os pacientes mais jovens, a gente quer separar o joio do trigo. E aí, gente, essas são as recomendações que a gente tem na literatura mesmo, já está posto. Tá? Então, quando a gente quer definir a lesão de alto grau e a gente quer saber se ali é uma atrofia ou metaplasia escamosa imatura, esse é exatamente o caso daquela menina de 26 anos. Será que o citologista não estava ali com processo inflamatório? Foi um pouco mais, a gente brinca, maligno na citologia, e ali é uma metaplasia escamosa imatura, né? Com a ação do próprio HPV inicialmente. Então, isso é que o imunistoquímica vai trazer para a gente. E, às vezes, a gente tem uma dúvida, né? A gente tem uma alteração que a gente pensa que é uma lesão de alto grau e a citologia vem mais benigna, vamos dizer assim, vem uma lesão de baixo grau. E, quando a gente tem dúvida, a citologia diz uma coisa, a biópsia diz outra. Ainda a gente não tem incluído no rastreamento geral. Lembrando que rastreamento é aquele exame que a gente vai fazer na população saudável. Se eu já tenho uma alteração, ela não é mais rastreamento. Eu já estou aí na investigação diagnóstica. Já é um outro passo. E eu não vou falar tudo isso, né, porque não cabe, mas eu trouxe para a gente ver. Como tem muito citologista aqui, a gente gosta de ver célula, é só para a gente ver que os principais marcadores hoje, que são o P16 e o KI67,
eles vão mostrar a agregação, a modificação na estruturação da divisão celular, né, no PRB lá, direitinho. Então, a célula normal, ela não cora. Diogo vai falar um pouquinho da técnica, né, como que a gente, no consultório, faz para fazer a coleta, porque esses marcadores podem fazer tanto na célula quanto no tecido de biópsia. Então, eu vou deixar para você falar mais de como fazer isso, mas é super tranquilo para coletar no consultório mesmo, tá? Então, aqui o NIC1, aqui é a citologia, aqui é a biópsia habitual e aqui o marcador, né? Esse slide é uma imagem que Karina me cedeu, por isso que tem o nomezinho dela, não são casos dela. Aqui no NIC2, ó, como fica bem claro com a marcação do P16, e o NIC3 também. Então, realmente faz diferença. Ó, o câncer. Então, assim, ó, o adenocarcinoma. A gente que vê lâmina, a gente fica pensando, que lindo! É horrível, né? Mas a gente acha. Essa é uma proposta que foi feita para fazer uma graduação. Foi um trabalho que foi feito aqui na Bahia, né? O doutorado da doutora Conceição, onde ela propôs um score. E existem algumas propostas de score em relação aos marcadores. Então, aqui é o score de gravidade, fazendo uma correspondência. Porque o que todo mundo quer? Separar o joio do trigo. Que paciente que tem lesão vai evoluir? Que paciente que tem alteração, eu posso ficar tranquila? É isso que a gente quer saber, e essa é a busca, tá? E o KI67 também é o marcador lá da proliferação celular, e ele também traz, quanto maior a presença de proliferação celular, maior ele cora lá na imunistoquímica. É isso. Bom dia, gente. Estou feliz aqui de estar ao lado de vários colegas aqui da faculdade. E, pessoal que não me conhece ainda, eu sou o Diogo. Eu sou professor de lá da Universidade Federal e vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre doença trofoblástica gestacional. Parece assim que é uma coisa rara, que é uma doença rara, mas, na verdade, o que eu tenho notado, principalmente agora que eu estou trabalhando com o pessoal lá da Climério, com a professora Olívia, a professora Márcia, a gente tem notado que, na verdade, eu acho que a gente subdiagnostica muitos casos, porque a gente tem muitas curetagens que nós não indicamos a biópsia. Então, tem muitos casos de doença trofoblástica que provavelmente a gente não chega a diagnosticar. O que eu vou falar aqui hoje é mais ou menos o que a gente precisa de embasamento. Eu vou passar uma história, um caso nosso, do nosso ambulatório, do dia a dia, para a gente entender um pouquinho a dificuldade do diagnóstico e o que isso pode implicar na conduta do paciente. Porque, às vezes, a gente acha que é só o laudo lá do patologista que vai definir e vai dizer qual é a conduta. Mas, hoje em dia, a gente vê que cada vez mais a gente precisa de técnicas mais refinadas para poder chegar a um diagnóstico mais preciso, porque isso influencia em que tipo de tratamento a gente vai ter. Por exemplo, se a gente for falar aqui do HPV, antes era só a gente falar NIC1, NIC2, baixo grau, alto grau, e o tratamento é esse. Hoje em dia, não. A gente quer saber se uma menina de 20 anos, uma menina de 18 anos, com NIC1, vai ser submetida a uma LIP mesmo, ou eu vou esperar, eu tenho que ver se tem atividade viral ali naquele paciente. Então, na mola é um pouco parecido, e eu vou falar um pouquinho. Então, o que é que a gente tem hoje de tecnologia para poder dar o diagnóstico de mola? Hoje, claro, a gente tem a morfologia, né, que é o carro-chefe, que é o que a gente vai começar pela lâmina de eosina e hematoxilina.
mas nós temos nossas limitações aqui nessa parte da morfologia, que é como se a gente fosse ver o fenótipo das células, né? A gente vai ver como se fosse o exame físico do paciente, do patologista, é o HE. E depois a gente vai partir para parte genética e alguns auxílios de biologia molecular, como a imunistoquímica e a genotipagem molecular desses casos. Então, isso daqui é um caso real que chegou para a gente. Então, tem uma paciente de 23 anos. Senhorita. Ela... Não, se bem que estava grávida, era capaz de ser senhora mesmo. Né? Já era a segunda. Tinha um aborto antes, que foi doença trofoblástica gestacional, e chegou com ultrassom sugestivo de mola. E ela foi encaminhada lá para Climério, velha conhecida de todos nós aqui, e com volume uterino aumentado. Lá ela realizou a curetagem uterina e depois não teve nenhum sintoma, estava bem, recebeu alta, foi reinternada 1 mês depois do procedimento, porque ela voltou a apresentar sangramento genital e elevação do beta-HCG. Então, foi optado por uma esterectomia subtotal, não houve intercorrência e recebeu alta 48 horas depois. Então, assim, o que é que eu vou discutir nesse caso? Esse caso, ele é um caso que ele saiu com o primeiro diagnóstico de mola completa. Então, aqui a foto do caso, a gente via que os vilos, eles apresentavam hiperplasia do sincício trofoblasto, ele tinha pseudoinclusão, cisterna, todo as características fenotípicas que a gente enxerga dos vilos da doença trofoblástica. E o segundo, aqui também é o dele primeiro, então tinha essas características de uma mola completa logo no início, porque nas primeiras 10 semanas ela se confunde um pouquinho com os vilos mesenquimais. Então, tinha esses cito e sincício trofoblasto com menos pleomorfismo, mas é um caso ainda que a gente vê que as vilosidades elas, estão anômalas. E o segundo caso, da esterectomia parcial, os vilos eles estavam com menos hiperplasia do cito e do sincício trofoblasto. A gente via que tinha pseudoinclusão, tinha cisterna, mas a proliferação trofoblástica não era tão exuberante quanto no primeiro. Então, o que aconteceu, né? Eu mandei um primeiro laudo lá de mola completa, sugestiva, e é isso que eu vou conversar com vocês, como a gente interpretar o que o patologista manda para vocês. E o segundo eu mandei sugestivo de mola parcial. Aí o pessoal lá do ambulatório ligou: ô Diogo, eu não entendi, você mandou da mesma paciente um caso sugestivo de mola completa e o segundo de mola parcial. Aí eu falei, que assim, infelizmente, o que eu falo no laudo do HE não é o diagnóstico definitivo, é um fenótipo. Então, existem critérios morfológicos descritos na literatura que fala que quando a gente não tem hiperplasia do trofoblasto, a chance, o valor preditivo disso ser uma mola parcial é tanto. Então, do mesmo jeito que eu identifico o NIC1 e eu falo, isso daqui é uma lesão de baixo grau, eu tenho uma chance de estar errando aquilo. Então, por isso que eu tenho que fazer o P16 e o KMA7, porque eu tenho que ver se aquilo ali tem uma atividade viral e se aquilo dali já é uma doença evoluindo para uma displasia de alto grau. Então, aqui é bastante semelhante. O que eu tenho que me ater aqui é no que eu estou vendo. Então, eu não posso extrapolar. Então, como é que a gente libera o laudo nesse caso? Então, aqui, o laudo, eu coloco que é uma doença trofoblástica gestacional compatível com mola hidatiforme completa. E aí eu digo quais são as características
tanto do formato do vilo, do estroma viloso, do revestimento trofoblástico, e coloco essa notinha aqui, ó. O diagnóstico definitivo dependerá de correlação com o exame de biologia molecular, além de associação com dados clínicos, laboratoriais e de imagem. A patologista adora foto, né? Então, vou passar aqui, são as fotos de alguns diagnósticos diferenciais que podem confundir fenotipicamente com mola. Então, ali, um aborto inicial precoce, ele tem essa hiperplasia de trofoblasto, só que ele não é pleomórfico, ele não é as células desse trofoblasto não são feias, mas pode confundir. A gente tem um aborto hidrópico que pode confundir também com a mola parcial, mas ele não tem aquelas pseudo-inclusões, não tem as cisternas. E a história também ajuda bastante. Então, o fato de eu estar trabalhando num serviço de referência, que eu tenho contato com os colegas, eu sei a história, é bem mais fácil para eu poder chegar a um diagnóstico correto do que quando a gente recebe um caso sem história, eu não sei o nível de beta-HCG do paciente. Então, essa interação entre a gente é importantíssima. E, quando eu vou falar de mola, gente, eu tenho duas formas de ter a mola. Então, o primeiro aqui é uma fecundação normal, uma diploidia biparental. A gente tem 23 cromossomos do pai, 23 da mãe, os dois se juntaram, ficaram bonitinhos. Normal. Na mola, eu posso ter a mola hidatiforme parcial, que é o caso onde a gente tem uma fecundação diandrogênica, então eu tenho 2 cromossomos paternos fecundando um óvulo, e aí vai dar as características da mola parcial. E o que é que isso diferencia morfologicamente, geneticamente? Por que é que a mola parcial ela tem esse nome? Porque quando a gente, na época, quando a gente não tinha ultrassom, quando foi descoberta essa doença, eles viam que essa doença ela evoluía, né? Então, às vezes, o diagnóstico era quando palpava o útero da mulher. Hoje, a gente cada vez dá esse diagnóstico mais precoce. É quase difícil uma mulher chegar 2, 3 meses de gestação com a doença dessa. Mas, na época da década de 50, 40, a gente pegava casos avançados dessa doença. Então, o que é que caracterizava? Por que deu esse nome de mola parcial? Porque tinha pedaços de embrião normal. E qual foi a teoria depois que a gente descobriu e que se postula hoje a hipótese? Porque a mola parcial tem fragmentos de feto, ou então tem formação de feto, e na mola completa não tem, é 100% neoplásico. Porque acredita-se que o cromossomo materno que é responsável pela formação do embrião. E os genes do cromossomo paterno, ele é responsável por fincar a prole dele naquela fêmea que ele passou, na evolução natural. Então, o macho ele tinha que garantir que o óvulo que ele fecundou ficasse ali na fêmea. Então, todo o trofoblasto, a maior parte dele, os genes que são desenvolvidos por isso, é de responsabilidade do pai. E por que eu estou falando isso? Porque, a partir disso, a gente descobriu essa coisa da epigenética. Então, porque se a mãe e o pai têm o mesmo gene, por que o do pai está expresso e o da mãe não? Então, a gente descobriu, vou adiantar aqui, depois eu volto, que existe uma coisa, que é a metilação. A gente descobriu a parte da epigenética que se chama metilação, e, às vezes, tem alguns cromossomos. Então, às vezes, o cromossomo paterno, ele a gente descobriu algumas proteínas que são metiladas no cromossomo do pai e não são metiladas no cromossomo da mãe. E para que isso serve para a gente? Então, por exemplo, a gente descobriu que essa proteína aqui, a P57, ela é metilada no cromossomo do pai e ela não é metilada no cromossomo da mãe. Então, eu posso fazer uma pesquisa de imunistoquímica. Se tiver a expressão dessa proteína, eu vou dizer, tem cromossomo da mãe ativo aí. Então, isso daí é uma mola parcial. Se não houver, o vilo sem expressão do P57. Então, só o cromossomo paterno, tem um cromossomo paterno, ele não expressa essa proteína, e aí eu posso dar o diagnóstico,
Isso aí é mola completa, certo? Então, deixa eu voltar. E no caso da mola completa? O caso da mola completa pode acontecer o seguinte: a gente tem um óvulo nulo, sem cromossomo materno, e a gente tem uma diploidia androgênica, que isso pode acontecer em heterozigose, 2 espermatozoides fecundam o mesmo óvulo, ou pode acontecer em homozigose, um espermatozoide fecunda e depois ele duplica o material dele e vira uma mola completa. Isso acontece em 90% dos casos de mola completa. Mas existe um grupo de 10%, ao 10% da genética que o Rodrigo falou, o famoso grupo 10%, que a gente descobriu que existem algumas proteínas que são responsáveis pela formação do citoesqueleto do óvulo, que elas, quando tem a fecundação, ela faz mudar a citoarquitetura do óvulo e ele fica mais firme e impede que outros espermatozoides fecundem. Só que existe a mutação desse gene, e quando ocorre a mutação desse gene, pode ocorrer a fecundação de mais de um espermatozoide no óvulo e ele expulsa o cromossomo da mãe. Ou então o mesmo cromossomo, ou o mesmo espermatozoide duplica o material dele e expulsa o cromossomo da mãe. Esses casos é o famoso 10% que vai para a genética. E aí, esse caso aí, a gente indica a realização do teste de pesquisa de mutação daquele gene ali, o NLRP7 e o KHDC3L, porque eles são os genes responsáveis pela constituição citoarquitetural do óvulo. Aqui é só mostrando um trabalho lá de Taiwan, que é o lugar no mundo onde mais tem prevalência de mola. Aqui é uma tabelinha para a gente entender como pedir esses exames, em que caso é que vai ser positivo, ou em que caso vai ser, quando é negativo, ele é mola completa, quando o P57 é positivo, ele pode ser ou mola parcial, ou um aborto espontâneo, ou uma outra doença trofoblástica, certo? E deixa eu ver o que mais, eu não quero me alongar, que eu falo muito, viu, gente? Se deixar, eu fico falando um tempão. Aqui é só uma outra maneira, quando, nesses casos aqui, ainda existe uma segunda forma da gente pedir, eu já vou adiantar aqui, porque senão eu vou passar demais o tempo. Quando o que é que a gente deve fazer? Qual é o fluxo que a gente deve seguir? Como é que a gente deve deixar isso aqui na nossa cabeça? O que fazer? A gente tem uma histologia positiva para a doença trofoblástica gestacional. O que fazer? Pedir o P57. O P57 é negativo, a morfologia é adequada, mola e datiforme completa. O P57 é negativo, mas a morfologia não é adequada, a gente está achando que pode ser uma outra doença, a gente pede a genotipagem molecular. O P57 foi positivo, a gente vai pedir a genotipagem molecular. Na genotipagem molecular, a gente vai ver se tem uma diploidia androgênica. Tendo uma diploidia androgênica, a gente vai confirmar que é uma mola completa. Se na genotipagem molecular a gente viu que tem uma triploidia diandrogênica, mola incompleta. Se foi uma diploidia biparental, aí a gente vê. Essa mola é recorrente, que foi o caso da nossa paciente lá. Ela já era segundo caso de mola. Sendo recorrente, é importante a gente fazer a pesquisa da mutação do NLPR7 e do KHDC3L. Por quê? Porque, tendo essa mutação, a gente pode dizer que ela é uma mola completa, recorrente, de provável
origem germinativa. Então, a pessoa tem uma mutação germinativa que faz ela ser propícia a ter doença trofoblástica gestacional. Não sendo isso, não é recorrente, provavelmente não é mola. Certo? Aí eu vou deixar aberto, aí na discussão a gente volta. Esse fluxograma aqui está no folder, tá? Então era isso, gente. Aí depois a gente discute. Tá. Assim, o que a gente definiu lá na Climério é que todos os casos que a histologia seja positiva para a doença trofoblástica gestacional, o ideal é que a gente confirme isso com a pesquisa da expressão do P57 nos casos de mola, certo? Então, o pedido é só estudo imunohistoquímico para mola ou tem que colocar o P57? Não, pode botar pesquisa de estudo imunohistoquímica para mola, que a gente entende. Já é bem específico. Então, todos os casos têm que ser submetidos? Sim, todos os casos. E podemos diagnosticar mola invasora com a imunohistoquímica? Não. É uma coisa que, às vezes, o pessoal pede, né? Eu achei essa pergunta interessante, porque, às vezes, a pessoa fica achando que a gravidade da doença a gente consegue detectar com a imuno. Nesse caso, não. Existem outras doenças, outros cânceres que a gente consegue detectar a gravidade da doença com imuno, mas, nesse caso aqui, não. O que é que vai identificar uma mola invasora? Primeiro é o exame de imagem, que vai ser aí o pessoal do ultrassom, o pessoal da ressonância, que vai sugerir bastante isso. E isso a gente só consegue confirmar na histerectomia, quando a gente detecta. E nem sempre a gente consegue detectar na peça. Por quê? Porque, às vezes, esses casos são molas mais graves e, na curetagem, já tirou bastante miométrio. E aí não ficou nenhum fragmento invasor lá. E aí você não consegue identificar aquilo lá no microscópio, porque foi retirada a invasão. Então, já aconteceu caso como esse, que nem esse daqui, dessa paciente mesmo, a gente não conseguiu detectar invasão. Para histologia, geralmente é preservado com formol. E para fazer esse duplo teste, eu devo preservar a espécime de maneira diferente, ou o material de formol que vai para a patologia, eu posso resgatar ele para imunistoquímica e genotipagem? Nesse teste aqui, eu não aprofundei muito, porque senão ia tomar muito tempo de vocês e eu fiquei com medo de falar demais. Existem duas maneiras. A gente, aqui no Brasil, o que a gente faz, o mais comum, é a gente colher o material em soro fisiológico para fazer o cariótipo e o outro material colocar no formol tamponado. Lembrar que o formol tem que ser tamponado, gente, porque senão o formol ele tem muito, ele metila demais tanto as proteínas quanto o DNA. Então o formol ele tem que ser tamponado para poder fazer esses estudos, tanto de imunohistoquímica quanto de biologia molecular, porque senão ele vai dar muito falso negativo, certo? Ele vai interferir no resultado do exame. Então, o normal aqui no Brasil, por enquanto, é a gente colher uma parte do material a fresco em soro fisiológico e pedir para fazer o cariótipo, e a outra parte colocar no formol tamponado para poder fazer o estudo imunohistoquímico. Mas nós hoje já temos tecnologia, e é uma coisa que eu estou querendo fazer aqui, é fazer esse teste que a gente faz em PCR em tempo real, tipo um MLPA. É como se a gente fosse fazer um teste de paternidade. A gente vai pegar essas regiões do cromossomo, a gente extrai aqui, ó. Tem a lâmina, aí eu vou extrair, eu detecto, olho lá no microscópio e marco, ó, isso daqui é um vilo neoplásico, isso daqui é a decídua da mãe. Ó, a decídua da mãe, vilo neoplásico. Aí eu chego com um estiletezinho, raspo esse material, coloco no tubo de Eppendorf e extraio o DNA. Aí depois disso, eu vou fazer aqui, ó, a amplificação de regiões que tem essas regiões aqui, ó.
são como se fossem impressões digitais do DNA, que fica ali perto das regiões do telômero. E aqui a gente vai identificar nessas regiões se elas são, se elas apresentam, aí eu comparo o vilo com a amplificação dessas regiões da mãe, que é da decídua. E aí eu vejo, ó, se o vilo tem regiões diferentes aqui, ó, metade aqui é da mãe, ó, esse é da mãe, esse é da mãe. O outro deve ser do pai. Aí eu digo, ó, isso daí é normal. Mas pode acontecer de eu ter aqui, ó, da mãe e não ter ninguém batendo. Então aqui é do pai. Então só tem material genético do pai. Então isso daqui é uma homozigose de um vilo. Aí eu digo que, ó, isso daqui é uma mola completa. E isso eu faço na parafina, certo? Uma técnica super simples e que é uma coisa que a gente está querendo implantar aqui para poder fazer. E por quê? Porque a dificuldade do teste genético hoje era o material, que era você ter que colher no soro fisiológico, nem todo mundo ia precisar fazer. E você já estando com um bloco de parafina e podendo fazer isso no bloco de parafina de todos os pacientes, depois do diagnóstico, ó, não teve a perda de expressão do PI53. Vamos fazer o teste genético, então, nesse pessoal. E já pega o bloco de parafina e já faz. Que é mais ou menos o que a gente faz com tumor, com outros tumores também. Ainda sobre mola, eu trabalho em hospital público e já tive alguns casos de mola, onde a gente diagnosticava clinicamente por todos os aspectos, né? Aí vai para a anatomia patológica. Na época que eu trabalhava, não tinha coisa da imunistoquímica ainda. Aí eu vi um resultado, mola idadiforme. Ele não me informava se era completa ou se era incompleta. Eu sabia que a gente fazia o acompanhamento somente com a diminuição do beta-HCG, vai diminuindo, então, e o ultrassom. Mas a pergunta é o seguinte: em paciente portador de mola, que você tem somente apenas o diagnóstico de mola idadiforme, você não sabe se foi completo, se foi incompleto, faz o acompanhamento daquela paciente, mas necessariamente seria importante, seria interessante que a gente caminhasse, eu estava discutindo com a Adriana, essa paciente para o oncologista? Eu acho que tem... em minha opinião, acho que sim. Mas eu acho que antes disso, vocês deveriam pedir uma revisão de lâmina com alguém de referência. Eu acho que é sempre bom ter um colega de referência que você confie naquela área, peça, você liga, eu estou com um caso de mola aqui, não me disseram se era completa ou se era parcial, eu queria a sua opinião para poder dar o segmento dessa paciente, entendeu? Então, eu acho que antes, na dúvida, sim, encaminha, mas antes disso, eu acho que seria prudente fazer um diagnóstico correto ou mais... O meu número maior foi quando eu trabalhei em serviço público, que às vezes a gente tinha essa dificuldade desse contato. Eu acho que tive pouquíssimos casos em clínica privada. O material é avaliado, por exemplo, essa paciente que era no instalatório e se ela tiver condição no laboratório, o material de avaliação pode ser feito dentro em cima daquele material? Sim, pode. O exame de anatomia patológica, gente, é como se fosse um exame de ressonância magnética. Você vai ter aquela imagem, o paciente vai ter aquela imagem ali, que no caso vai ser a lâmina de vidro lá do HE, que vai ser como se fosse a chapa lá do raio-x, e que aquilo dali pode ser retirado, ali é um pedaço do corpo do paciente, é um tecido do paciente, pertence a ele, ele pode retirar aquilo dali e levar para o profissional que ele quiser. A pergunta em relação ao encaminhamento para oncologista, acho que eu e Ivana somos oncologistas e é só para assim, deixar claro que na nossa formação a gente não tem muito contato com o acompanhamento dessas pacientes, tá? Ou se você vai nas residências e tudo mais, normalmente quem faz o acompanhamento dessas pessoas podem até chegar naqueles casos que não estão caindo beta-HCG, mas como a maioria não é assim,
certo? Esses casos eles não costumam ser encaminhados na primeira situação ao oncologista, não são. E eu acredito que os casos que chegam para a gente são aqueles casos que começam a persistir, aumentar o beta-HCG, aí sim esses casos são encaminhados. Mas a gente não tem hábito de receber pacientes no dia a dia com uma curetagem com mola que, com acompanhamento, a grande maioria das vezes vai se resolver. Sim, acho que é interessante. Obrigado pela pergunta. Acho que isso aí é bem importante ficar muito claro, assim, porque essas pacientes elas têm um risco aumentado de desenvolver câncer de mama e ovário e elas começam em idades diferentes, né? Então, o BRCA1 começa a acelerar o risco de câncer de mama a partir dos 35 anos, tá? 30 a 35 anos. E o câncer de ovário também mais ou menos nessa idade, próximo dos 40 anos, começa a subir bem, tá? Então, olha só. BRCA1 é o azul, tá? Aqui é câncer de mama. Olha só essa aceleração da curva aqui, ó, 35, mama. Enquanto que para BRCA2, aonde que é a aceleração? Acontece a partir dos 40, tá? Aqui, ó, olha a diferença para câncer de ovário. Câncer de ovário, aqui, um pouquinho antes dos 40 anos, começa o BRCA1 a subir. E um pouquinho depois dos 50 anos, começa a subir o BRCA2. Então, baseado nessas observações, esse estudo tem 10 mil pacientes em segmento prospectivo de câncer com BRCA1 e BRCA2. Tá? É o maior estudo prospectivo que existe na literatura. Então, baseado nessas evidências aqui, eles modificaram um pouco e tentaram deixar um pouco mais diferenciado a conduta em BRCA1 e BRCA2. Para salpingo-oforectomia profilática, a indicação para BRCA1 é a partir de 35, 40 anos. Olha só, é onde começa a aumentar. A salpingo-oforectomia profilática em BRCA2 é a partir entre 40 e 45 anos, porque a partir daí ela começa a subir. Então é a salpingo-oforectomia que é diferente. Não é a mastectomia. A mastectomia profilática, você pode discutir depois que a paciente tem o diagnóstico, né, uma idade maior de idade, a qualquer momento, tá? A qualquer momento. Ah, mas então com 18 anos eu posso fazer uma cirurgia de profilática na paciente com BRCA1 e 2? Em princípio não é necessário. Olha só, a chance de você ter um câncer numa idade extremamente precoce é extremamente baixo em BRCA1 e BRCA2. Muito baixo. Então, a gente não precisa fazer uma recomendação de retirada. O que a gente precisa recomendar para essas pacientes? Tenham filhos rapidamente. Você vai fazer o aconselhamento mais da parte de reprodução. Você precisa adiantar, não pode ter os seus filhos aos 40 anos de idade, porque aos 40 anos de idade você já vai ter que ter sido submetida, entre aspas, né, teoricamente, a salpingo-oforectomia e mastectomia. Todo mundo precisa fazer a mastectomia? Não, é uma opção, certo? Então, acho que é importante colocar que muitas vezes as pacientes têm medo de vir até nós porque elas acham que a gente só tem essa opção para elas. E não é isso, não é uma verdade. A paciente ela tem todo o direito de dizer: eu não quero fazer mastectomia, eu não quero fazer salpingo-oforectomia. E mesmo assim a gente vai fazer um acompanhamento diferenciado. Então tem muitas pacientes que não optam pela mastectomia, fazem a salpingo-oforectomia somente e ficam fazendo tamoxifeno para reduzir risco de câncer de mama e ressonância mamária uma vez ao ano. É uma boa opção também, não está errado. Tá? Então, normalmente, a adenomastectomia a gente oferece para a paciente depois que ela terminou a sua vontade de ser mãe. Depois que ela amamentou, ela pode fazer tranquilamente. Se ela quiser mais cedo, porque na história familiar dela as pacientes começam a ter com 30, 35 anos, ela ainda não teve filhos, tudo bem. A gente faz a adenomastectomia para essa paciente antes de ela ter filhos. Ela tem os seus filhos com 30, 35, 40 anos e depois a gente faz a salpingo-oforectomia. Tá bom? Quer complementar, Gás? Você falou de ressonância magnética a partir dos 25. Então, há o acompanhamento de rastreamento que é mais precoce.
a partir de 25, que a gente tinha na ideia 35. Então, Rastreamento a partir dos 25 anos com ressonância magnética. com o BRCA 1 e 2. 2. Pronto. Sim. Então, assim, a gente sempre comenta assim com as pacientes. Pensem todas as pacientes, elas precisam nascer com um time de guardiões para proteger contra câncer. Tem alguns que protegem mamas, tem alguns que protegem ovários, então é um time, tá? E todo mundo tem que nascer com esse time completo. O BRCA1 e o BRCA2 é como se fosse o goleiro e o capitão. Se você entra num jogo sem um goleiro e o capitão, a chance de você não vencer esse jogo é grande, não quer dizer que você vai perder. Os outros, que aí quando a gente coloca a gente pede a mutação, o teste de painel, que a gente coloca 20, 30, 40 genes, eles não significa que eles também fazem parte do time de defesa contra câncer, certo? Mas muitas vezes você pode identificar aí um goleiro reserva, que dificilmente tem alguma função no time, mas de vez em quando ele entra e defende um pênalti importante, o time ganha. Então assim, o teste genético ele vai avaliar o painel, a grande maioria dos genes, a totalidade de genes relacionados a câncer de mama hereditário, sendo que tem alguns que são mais importantes. Então, quando a senhora fala assim, BRCA1 e BRCA2 positivos, não é só para essas pessoas que a gente faz essas recomendações. Existem outros genes também que estão dentro desses nossos painéis que a gente pode fazer esses tipos de recomendação. A gente, hoje em dia, para praticamente todas as pacientes, a gente está fazendo painel. Tá? Não, a gente hoje, assim, existem casos muito raros que a gente acaba pedindo especificamente, o BRCA1 e BRCA2, mas hoje em dia, a grande maioria das vezes, a gente já começa com um painel, que já tem incluído pelo menos esses 12 genes relacionados a câncer hereditário de mama e ovário. Né? Quando você vai para a ANS, né, esses testes eles são completamente absurdos, extremamente caros? Não, já caíram bastante o valor deles e, a partir de 2014, a cobertura começou a ser realizada. Existem critérios para que você possa pedir. Né? Então, assim, quais são os critérios que a cobertura é obrigatória? Pacientes com câncer de mama abaixo de 35 anos, todas, independente de história familiar. Câncer de ovário, alto grau, que é o mais comum, né? Epitelial de alto grau, todas, independente histórico familiar. Tá? A cobertura é obrigatória para os planos de saúde. Se você tem, só uma coisa bem simples, se você tem uma paciente com câncer de mama abaixo dos 50 anos, então vamos colocar uma família, uma paciente sua teve câncer com 45 anos. Se ela tiver mais um parente de primeiro, segundo ou terceiro grau com câncer de mama ou ovário, a cobertura é obrigatória. Então, quantas pacientes de vocês tiveram câncer antes dos 50 anos? Teve uma tia que teve um câncer aos 60, 65 anos. Quantas? São muitas. E essas pacientes estão aí e elas poderiam estar sendo submetidas a esses testes. Tá? A ANS, ela recomenda ainda um passo a passo. Você pede primeiro o BRCA1 e BRCA2, bem negativo. Você pede, se vier negativo, você pede um complemento, que chama MLPA, e se vier negativo, você pode pedir o painel. Isso é ainda o passo a passo da ANS. Muitas vezes os laboratórios, e a Betânia acaba também fazendo isso, a paciente, você pede o BRCA1 e 2 e a Betânia já conhece a gente, né? Eu, a Ivana, a gente pede para ela o BRCA1 e 2 porque isso vai ser coberto pelo convênio e ela oferece para a gente o painel completo já logo no primeiro teste. E isso é muito bom porque... Sem custo para o paciente? Sem custo para o paciente nenhum. Então a gente consegue fazer isso de uma forma bem tranquila. Mas é assim, o custo de fazer um BRCA1, BRCA2 e fazer 37 Gs é o mesmo, né, Rodrigo? Rodrigo sabe disso. Esse é o problema. Então a gente já faz completo. Por que vai fazer um BRCA1 e depois o restante? Já se o custo não aumenta. É o mesmo, nem diminui. Então a gente já oferece tudo. A feijoada, né? A gente tem, mas não deixa dentro dessa parte. É isso mesmo. Os testes eles ficaram tão evoluídos, né, a tecnologia, que se você for fazer artesanalmente, como era feito antes, só um gene, depois outro gene, fica mais caro do que se você fizer todos ao mesmo tempo. Agora eu pergunto, nós ginecologistas podemos pedir esse BRCA1 e BRCA2?
Eu estou perguntando isso porque eu não peço, eu sempre caminho uma paciente para um mastologista, um oncologista, mas os ginecos poderiam pedir? Eu acho que isso é o futuro, né? A gente não tem muito... Por que eu digo que isso é o futuro? Porque hoje ainda a ANS ela coloca uma restrição. E essa restrição é que você precisa obrigatoriamente ter ou ser pedido por um geneticista ou por alguém que tem uma capacitação em genética, né? Mastologista não pode? Então, isso é uma limitação. O que está acontecendo? Isso está sendo... os planos de saúde, quando você começa a pedir, você começa a ter uma flexibilização, né? Por quê? Porque hoje, se você faz a solicitação de uma paciente que realmente vai ter algum benefício do teste, o plano de saúde dificilmente ele vai ir lá e vai negar logo de cara. Se tem um bom auditor lá do lado, porém, a gente sabe que tem alguns convênios que são muito complicados. Então, um deles é o Planserv, né? O Planserv, esquece. Eles nem aceitam o pedido, é extremamente difícil, a gente está tentando quebrar essa barreira faz muito tempo, mas é muito difícil conseguir pelo Planserv um plano. Não vou dizer que é impossível, mas é quase isso. Rodrigo, eu queria só que você explicasse um pouquinho, porque essa não é a prática da gente do dia a dia, o que é a penetrância, que vocês falaram algumas vezes. Pode ser, doutora. Bom, a gente fala a penetrância do gene, de uma alteração genética, é quando a probabilidade de uma alteração no gene gerar um fenótipo, né? Gerar a doença. Então, quando eu digo que a penetrância para câncer de mama do BRCA1 é de 80% ao longo de 70 anos de vida, eu estou dizendo que 20% dessas pessoas com a mutação do BRCA1 não vão ter câncer de mama. Paciente, ela já é marcador positiva, ou então a paciente tem mãe marcador positiva. Nesse caso, ela tendo só mãe marcador positivo, ou história familiar importante, ela já entra nesse critério de ressonância. O que a gente está vendo agora? Eu tenho pacientes que agora estão ficando um pouquinho mais velhas, que eu peguei crianças, adolescentes, e que as mães faleceram de câncer de mama há mais tempo do que a gente tinha esse acesso aos marcadores. E hoje a gente já faz alerta, a mãe morreu com 45 anos, vai lá no NOB, procura a Ivana e pede para dar uma olhada, porque agora a gente sabe que você está entrando 40, 45 anos, já teve filho, provavelmente você tem esse risco. Então, a gente vai estar tendo que voltar, né? Sim. Não é atual, não é uma coisa assim de dizer, hoje a mãe teve câncer de mama. Exatamente. Não, assim, e o risco dela? Você fala assim, ela é marcador, ou então a mãe já é marcadora, já está marcada. Pronto. Quando a gente faz a primeira avaliação do heredograma, o que eu quero saber é, essa família tem características de poder ser portadora de alguma alteração genética? Se a resposta é sim, eu vou ter que testar alguém dessa família. Pronto, Então, pacientes com... eu tive... Vamos pegar aqueles critérios que eu acabei de falar. Tem uma paciente na família que teve um câncer abaixo de 35 anos. Ela já tinha indicação de fazer o teste, essa família, essa pessoa. Significa que essa família já tinha que ser investigada. Se essa mãe, por exemplo, faleceu e ela não está mais disponível, essa indicação se transfere para o parente de interesse. Muitas vezes a paciente que te procura é a filha dessa paciente que faleceu. Então, qualquer família que tem um câncer de ovário de alto grau, cirrose de alto grau, tem indicação de testar. E muitas vezes essas pacientes elas vêm a falecer porque elas são diagnosticadas tardiamente. Então, esses descendentes precisam ser encaminhados. Só que é importante lembrar que é uma doença autossômica dominante. Então, assim, cada vez que você tem alguém na família, na geração anterior, com um marcador positivo, com a mutação, a chance de ela transmitir para os seus descendentes é de 50%. Então, se vier negativo o teste nessa paciente que não teve o câncer, não significa que a mãe dela não tinha. Significa somente que ela não é portadora. E isso serve para os descendentes dela. Não serve para a irmã, para o outro irmão, e aí a gente tem que investigar os outros também. Tá bom?
Então, faz toda a diferença para essas pacientes, porque você pode começar a fazer um acompanhamento completamente diferenciado e oferecer muito mais para a sua paciente. Então, eu queria até, aproveitando a sua pergunta, né? Então, assim, todos os trabalhos que foram feitos de quimioprevenção, eles não necessariamente foram feitos somente com pacientes BRCA1 e 2. O que a grande maioria dos estudos fizeram? Eles pegaram pacientes de alto risco através do Gale, não sei se vocês lembram aquela calculadora de risco que você faz para ver se é alto risco ou não, e ofereceram esses medicamentos por 5 anos. E aí o que aconteceu? Deu certo, 50% de redução. Aí eles pegaram as pacientes que fizeram esses trabalhos e tentaram chamar de volta para fazer a testagem, depois que você soube. E pouquíssimas voltaram e ofereceram o DNA para poder ser testado. Então, as evidências de que isso funciona para BRCA1 e 2 são muito frágeis, tá? Então, a conduta de quimioprevenção para BRCA1 e 2 e outros tumores normalmente são de exceção. A gente opta para aquelas pacientes que não querem fazer a adenomastectomia e a salpingoforectomia. E é interessante, e assim, fala assim, poxa, mas... Então, respondendo a sua pergunta, a gente oferece, sim, fica atento, fazendo sempre acompanhamento. Eu normalmente peço para as pacientes fazerem no primeiro ano uma avaliação semestral e depois pelo menos uma vez por ano com vocês, né? E se começar a ter algum problema, a gente tem que, não fica insistindo, se ela começar a ter muito espessamento endometrial. Tem 2 coisas interessantes. O haloxifeno, que é utilizado só na pós-menopausa, não mostrou aumento de câncer de endométrio. Então, para as pacientes na pós-menopausa, é mais tranquilo oferecer o haloxifeno. Tá? E nem o risco de trombose também foi tão grande quanto o tamoxifeno. E hoje a gente tem um trabalho, que foi publicado recentemente, com uso de 5 miligramas ao invés de 20 miligramas de tamoxifeno para quimioprevenção. Esse estudo foi apresentado em dezembro do ano passado e ainda nem foi, não está nem publicado em revistas, ele foi só apresentado. Então, a gente ainda tem um pouco de receio de usar 5 miligramas para todo mundo, mas eu acredito que isso possa ser uma opção também num futuro muito próximo. Tá? E esse estudo de 5 miligramas não mostrou aumento de risco de câncer de endométrio. Tá? Então isso seria interessante. E só para finalizar, acho que é interessante a parte do hormonioterapia. Tá? Hormonioterapia, se você fizer a salpingoforectomia nas pacientes com 35 ou 40 anos, a gente não tem medo de oferecer a reposição hormonal. Não tem. Só para as pacientes que não tiveram câncer de mama. Tá? Para as pacientes que já tiveram câncer de mama, aí infelizmente a gente não pode oferecer. Abrange também as pacientes de alteração glandular, AGOS? Sim. Então, essa paciente que você colhe uma lâmina, AGOS, colo limpo. AGC também. Pronto. Os AGOS também. Você acha que essa paciente, AGOS, aquele colo lindo, você olha, não tem nada ali, né? Se eu fizer só endocervical e pedir esse painel com HPV, P16, esse marcador também é para ajudar a decidir. Glandular. Sim. Então, tá. Na verdade, os marcadores, principalmente para coisas particulares como a AGC e tal, se você for procurar na literatura, você não vai achar protocolos tão rigorosos, com evidências tão importantes. Mas, como você falou, vai ajudar no raciocínio clínico a você tomar uma decisão um pouco mais conservadora numa paciente jovem. Porque na paciente mais velha, você pega um AGC, mesmo com aquele colo limpo, você vai querer estudar aquele canal ali para não deixar comer mosca. Mas numa paciente jovem, que você tem um receio de fazer alguma coisa a mais e prejudicar o colo dela, aí seria justamente a entrada desses marcadores, porque você tem um direcionamento de ser mais agressivo ou menos agressivo. Aqui na Bahia e em alguns outros estados, a gente tem uma cultura de coposcopia e biópsia, né? A gente sabe fazer muita coposcopia e biópsia, todos os ginecologistas. Em outros lugares, não, só faz um determinado grupo, porque a maioria dos ginecologistas não fazem coposcopia. Então, aqui, a entrada da coposcopia é muito automática. Mas os marcadores vão ajudar a gente a formatar um raciocínio de conduta, uma conduta mais agressiva, menos agressiva, do acompanhamento, se é um acompanhamento mais de perto, um pouco mais esticado, ou seja, vai ajudar a formatar o raciocínio clínico. Só complementando, saiu um trabalho agora, em 2018, do Colégio Americano de Patologia, que eles fizeram um trial
com essas pacientes abaixo dos 35 anos, que são assim as pacientes que... E eles não indicam a gente fazer de rotina pesquisa de HPV de alto grau. Por quê? Porque a maioria delas, cerca de mais de 70%, elas depois, no segmento, no próximo segmento delas, 5 anos depois, elas adquirem uma imunidade contra aquele vírus e ela perde a detecção do genótipo do vírus. Isso. Não, isso, mesmo de alto grau. Então, e aí, se por acaso você encontrar, o que é que deve fazer? Eles indicam, o Colégio Americano de Patologia, abaixo de 25 anos, você encontra uma coisa dessa, o ideal é que você faça uma colposcopia, veja se tem uma lesão, uma área cetobranca, alguma coisa que sugira uma lesão. Se tiver, você biopsia aquilo ali e pede o P16 e o KI67. Por quê? Porque, na maior parte dessas pacientes, esse vírus está infectada, mas o vírus não está em atividade. Então, você tem o vírus ali, só que ele não está induzindo mutação na célula, ele não está produzindo aquelas duas proteínas dele lá, o E6 e o E5, que degrada o retinoblastoma e aumenta a expressão do P16. O racional dele é isso. O vírus do HPV, ele produz duas proteínas que induzem a proliferação celular para ele usar a maquinaria do genoma da célula para ele poder, no boom ali da célula replicando, ele replicar também. Só que essas pacientes, quando ele começa a replicar demais, ele libera proteínas do capsídeo viral e a gente fabrica uma resposta imune natural contra isso. Então, é uma coisa que a gente ainda fica muito assustada, que nem deixar um paciente lá BRCA1 sem fazer a quimioprofilaxia, sem fazer o acompanhamento, é a mesma coisa. A gente tem que ser mais cauteloso com essas pacientes, porque você tirar o colo do útero dessa paciente, fazer uma coisa mais agressiva, pode prejudicar a vida reprodutiva dela. Então, essas pacientes, a gente tentar o máximo possível, antes dos 25 anos, ser mais cauteloso com elas. Aí envolve também a questão da esterectomia, que a gente estava discutindo, e também essa questão da conduta mais agressiva. O que tem acontecido nos países desenvolvidos? Qualquer procedimento cirúrgico que venha alterar um órgão, mesmo que a gente pense que esse órgão não teria mais função, já que a gente vai tirar o ovário, a gente sabe que a esterectomia tem uma morbidade elevada. Cada vez temos menos profissionais, eu estava falando isso com o Caio agora, que têm praticado a esterectomia. Então, nós, daqui a algum tempo, estaremos na mesma situação que eles, porque hoje nós temos excelentes cirurgiões ginecológicos que fazem a esterectomia lindamente. Mas a gente não sabe daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, qual vai ser a nossa situação. Quem está na residência sabe disso, né? Então, essa recomendação de fazer a salpingo-ovarectomia e não a esterectomia, ela passa por isso também, pela morbidade da cirurgia. Então, você tem complicações da cirurgia a curto e a longo prazo. Então, a incontinência urinária, a questão perineal, tudo isso que a gente sabe que existe realmente. Quando você não tem uma equipe boa que faça bem a cirurgia, a gente tem morbidade, né? E nós não sabemos como será daqui a algum tempo. E, em relação ao colo, na paciente jovem, né, a retirada do canal vai ter uma implicação com a incompetência rístimo-cervical, que é a mais comum, e por isso que a gente precisa lançar mão de ferramentas até para a gente deixar bem claro para a nossa paciente por que a gente está tomando aquela conduta agressiva, ao invés de primeiro ter a conduta agressiva, que às vezes não é tão necessária, né? Esse é o ponto. Se a gente tem uma conduta agressiva desnecessária, a gente não tem justificativa para essa paciente, principalmente se ela tiver uma complicação a médio prazo. Então, o embasamento, a pesquisa, mesmo no caso da glandular, que a gente sabe que tem muita coisa nova surgindo, ela é importante para o nosso respaldo, para a gente ficar mais tranquila. Por exemplo, vocês
devem ter essa experiência. Quando eu vejo uma paciente que tem HPV 16, eu trimo nas bases. HPV 16 é muito agressivo. Ele, de fato, meninas que fizeram um preventivo ano passado, esse ano já está com HPV 16, com NIC 3, com NIC 2. Então, a gente se assusta quando você pega uma paciente que tem um PCR HPV 16. É diferente quando vem lá outros, né? Aqueles outros, que você tem também NIC 2, NIC 3 com os outros, mas é muito importante quando vem o 16 e 18. E o que eu vejo na minha prática, assim, em termos de aplicação desses marcadores. Por exemplo, uma paciente tem uma lesão muito extensa no colo do útero, que eu fiz lá uma biópsia, veio uma lesão de alto grau, aí, entre parênteses, às vezes bota NIC 2, né? Depende do laboratório que foi feito. Mas a lesão é extensa, às vezes até derramando para a vagina. Aí eu digo, meu Deus do céu, se eu for tirar tudo isso aqui, eu vou causar mais mal do que bem a ela, né? Vou danificar muito aquela área de vagina e de colo. Então, para mim é importante eu saber, bom, como é que está o marcador? É a expressão importante? Não é importante? Eu posso tirar somente a área central, ali perto da JEC, e acompanhar um pouco a periferia, como a gente chama, só cauterizar a periferia. Paciente de atrofia, um paciente idosa, vem lá, alto grau na citologia. Eu estrogenizo. Aí a estrogenização já me diz que não tem, ficou na dúvida, né? Depois que eu estrogenizei a citologia. Aí você fica na dúvida, bom, eu vou valorizar o positivo ou vou valorizar o negativo? Às vezes você tem 3 citologias, cada uma dizendo uma coisa. Então, o marcador vai te ajudar a você definir, sair de cima do muro, se tem alguma importância, você investigar aquele canal, porque até mesmo uma paciente idosa, você fazer um LIP de canal, às vezes envolve não só uma questão, por exemplo, às vezes não tem um convênio, ela vai pagar para fazer o LIP, ou então o colo ele é tão apagado, tão plano, que você vai fazer um LIP com a dificuldade técnica. Então, o marcador vai te ajudar. Não, isso aqui não tem cara que é só atrofia, não. Eu vou lá colher porque ele pode ser realmente uma lesão de alto grau. Então, tem algumas aplicações práticas, por exemplo, Gabriela falou, aquela lesão colposcópica feia. Aí, faz a biópsia, metaplasia escamosa cervicite crônica. Embora a paciente com cervicite crônica, ela se assusta, mais do que até quando vem lesão de alto grau, ela se assusta mais com a cervicite crônica. Você não se conforma, não é possível que esse mosaico horroroso seja uma metaplasia escamosa cervicite crônica. Então, o marcador vai funcionar bem aí. E eu já tive vários casos, de que, na complementação, depois do marcador é que vem lá. A lesão favorece, né, para a lesão de alto grau. Então, esses casos, graças a Deus, a gente consegue resolver essas metaplasias escamosas indefinidas que a gente ficava sempre com a pulga atrás da orelha. Mais alguma pergunta, gente? Bom, gente, então vamos encerrar. Espero que todos tenham um excelente domingo. Muito obrigada aos nossos 4 palestrantes. Foi assim, fantástico. E espero que a gente possa ter outras discussões sobre esse assunto. Tchau.